vez de volta. Vamos falar sobre a fatoração de polinômios. Nós falamos um pouco de forma indireta da fatoração no vídeo anterior, mas agora vamos dar um pouco de foco e vamos colocar aí 4 exemplos que desafiam você a realizar qualquer questão na sua prova de fatoração, tá bom? Esses 4 exemplos, se você pegar, você vai se dar bem, porque já vi que os polinômios estão dentro desse contexto que eu estou passando para você. Bom, deixa eu botar aqui. Especificamente fatoração de polinômios. Se souber isso aqui, você sabe de binômio, de monômio, polinômios. O monômio, a gente falou isso, né? Que é um polinômio de um termo, né? Na 6ª série, a gente aprendeu que a prática de fatorar significa transformar um produto, né? Então, se quiséssemos fatorar, por exemplo, o número 12 e 20, vamos fatorar esse número, a gente coloca assim, e a mesma coisa que decompor ele, né? 12 dividido por 2 dá 6, 6 dividido por 2 dá 3, 3 não dá para dividir por 2, a gente coloca o 3, aqui dá 1, beleza. E aqui a gente coloca, vai pegar o número 12, e a gente pega e passa a ver o número 12 de outra forma. 2 vezes 2 vezes 3. O número 12 em fatores. Tá bom? Você fatorou. E aqui você pode dar uma transformadazinha, dependendo do interesse que você quer, né? O 20 por 2, 10, por 2, 5, não dá por 2, vai por 5 mesmo. Pronto. Beleza? Na verdade eu tenho que colocar em fatores, fatorar e colocar em fatores. Tá certo? E aí depois a gente transforma. Na álgebra acontece a mesma coisa. Imagine que se você pega, né, uma expressão numérica como essa aqui para você simplificar. Bom, é claro que essa expressão de baixo, né, você já sabe quem é aqui embaixo, né? Mas a de cima você ainda não sabe. E você sabe quem é quem porque já vimos de forma indireta a fatoração no vídeo anterior. Mas se você fosse simplificar isso, né, como você começaria? Então você teria que colocar em ordem de fatores. E para você começar a fatorar isso, você vai ter que encontrar o fator comum
nas expressões, tá? Por exemplo, daqui até aqui, eu tenho ali um fator comum. O que é o fator comum? É o número que você encontra nos dois termos, nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui você encontra o A no primeiro termo e ele também lá no segundo. Já o X só tem no primeiro termo e o Y só tem no primeiro termo. Você não encontra o A em todos, não encontra, por isso que eu isolei onde o A está, para que eu possa fazer o que? Colocar ele na ordem de fatores. Nesse segundo aqui, quem é o fator comum? O B, não é isso? E aqui embaixo, né, você tem um fator comum sim, daqui até aqui, não é isso? Só que, se você só colocar aqui o X em evidência, que ele está aqui, né? Se você fizer isso, talvez você não consiga resolver toda a expressão em cima, simplificar. E depende muito, pode ser que apenas fazendo isso você resolva. Mas viu que eu fatorei uma parte do polinômio, tá certo? Não ele todo, mas você já sabe, pelo vídeo anterior, como põe ele em posição de fatores, né? Ele todo, né? Você já sabe como se faz, então você já pode manipular isso de forma bem legal, tá? Bom, vamos colocar vamos fazer isso, vamos colocar em fatores, né? Vamos pegar ali o A. Ele é o fator comum aqui. Vamos transformar. Ele vai ficar do lado de fora. E os diferentes, né? Eu coloco aqui dentro. Beleza? Pronto. Coloquei em ordem de fatores. Está vendo aqui é uma multiplicação. Tá certo? O fator A, o número A e o outro número que eu não sei, que é expresso pela soma de dois números diferentes. Tudo bem? Se eu quiser ele de volta, basta multiplicar A vezes x mais A vezes y, a y. Mas o objetivo aqui é transformá-lo com objetivos a reduzir a expressão numérica, tá? Vamos colocar lá o outro, é o B. As camaradinhas ficam em soma aqui dentro, tá? Eu vou deixar esse aqui por enquanto assim, para ver o que eu consigo lá em cima. Observe que quando a gente colocou em ordem de fatores, a expressão que está no numerador, nós ganhamos aqui outros fatores comuns. O x mais y é igual ao x mais y aqui. Isso veio da nossa transformação. E o que significa isso, gente? Que eu posso colocar esse novo fator comum em evidência na soma de A
com B. Vamos fazer isso. Opa. Não, sim. Deixa ele entre parênteses e somo lá os camaradinhas aqui, né? Coloco eles em soma. Pronto, foi isso que eu consegui aqui em cima. Já não dá para fazer mais nada. Se eu fizer aqui a distributiva, eu vou chegar na antiga expressão aqui em cima. Beleza? Então, olha como a gente trabalhou bem. Vamos ver a de baixo. Vamos fatorar de baixo. Vamos pegar aqui, né? Já vimos aqui os extremos. Não é isso? E a gente já sabe que se trata do quadrado da soma de dois termos. Redondinho pra gente, né? Então a gente já coloca ele aqui embaixo. Eu posso resolver direto agora, olha. Pegando outra cor aqui para representar outra etapa. Eu tenho um aqui, eu posso dividir isso com esse aqui. Vai dar x mais y elevado a menos 1. Posso resolver direto. Ou para deixar mais claro, eu posso transformar, já que estamos falando de fatoração, esse x mais y em fatores. Vamos fazer isso. Isso que eu estou resolvendo aqui eu não ia resolver agora não. Porque eu ia explicar um pouco mais. Já estou resolvendo passo a passo para você perceber que você pode manipular, pode desenvolver uma expressão numérica e deixar de acordo com o que você quer, se você tem o conhecimento, né, dos produtos notáveis e da prática da fatoração. Agora você veja que eu fiquei aqui, olha, cortar assim, podia cortar reto, vou cortar assim, ó. Tá outra cor. Certo? Esse corte o que significa? Que eu estou dividindo um número por ele mesmo. Tá? Não é à toa não esse corte não, hein? Estou dividindo um número por ele mesmo. E um número por ele mesmo dá 1, não é isso? 10 dividido por 10, isso é igual a 1, né? 2x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado, isso é igual a 1. Todo número dividido por ele mesmo é 1. Isso funciona também para essas expressões, porque o que está dentro do parênteses, a gente assistiu, viu isso lá no primeiro vídeo que eu passei para vocês, sobre conjuntos numéricos, a gente viu que isso aqui significa uma quantidade aqui dentro. Então pronto, fiz aqui a divisão, eu vou chegar no mesmo resultado. Eu já sei que deu 1 aqui, vou colocar ele aqui. Sobrou ali o AB, A mais B, e aqui embaixo sobrou X mais Y, né? Terminando de resolver, 1 vezes A mais B sobre X mais Y, tá bom? Então, fatorando, a gente chegou ao resultado final. Eu vou dar aí 4 exemplos para você ficar fera nesse negócio de fatoração. E como esse primeiro momento foi mais contemplativo, agora eu vou começar a explicar a fatoração passo a passo, devagarinho. Então, para a gente determinar
fator, né, o fator comum, a gente tem que fatorar, né? Em relação às letras, a gente consegue até visualizar onde elas estão. Em números, a gente vai ter que fatorar, tá bom? Muito bem, vamos lá fazer aqui um... Vou colocar aqui, fazer uma espécie de tabela, né? Vou botar observação aqui caso a gente precise. Então vou colocar aqui um polinômio A, B mais AC. Qual é o fator comum? O A, né? Você encontra aí nos dois termos que estão sendo somados, tá bom? E a gente pode colocar ele dessa forma. Quem é o fator comum? Você pode fazer isso com grandes números, tá? Se você não sabe quem é o fator comum, né? É melhor fazer separado aqui. Você vai ter que fatorar aqui. Decompor 2 dividido por 2, 1. Só pode ser o 2, né? 4 dividido por 2, 2 dividido por 2, 1. Então, como é que a gente só tem o 2, e ele aparece também no segundo, né? Então, aqui o fator numérico é 2. Se for um número maior, você tem que fazer dessa forma, tá? É claro que nesse número pequeno aqui, você já diria que é 2 de cara, né? Então, aqui é o fator comum, é 2. E a gente pode colocar assim. De forma que se eu multiplicar, se eu fizer aqui a distributiva, eu volto a esta situação. Vamos dar mais exemplos. Quem é o fator comum? Bom, a gente coloca em fatores. Tá? Peguei o x ao quadrado e coloquei na ordem de fatores. Então ele aparece nos dois. Beleza? E isso pode ficar assim. O fator comum então é x, né? Vamos colocar aqui. É x. E como pode ficar isso? X pode ficar do lado de fora. Vezes x aqui, menos 1. De forma que se eu multiplicar aqui, eu vou encontrar o x ao quadrado. E se eu multiplicar o x por menos 1, eu vou encontrar o menos x. Observe bem como a gente está fazendo isso, tá? Que para expressões complexas, você vai ter que proceder cautelosamente dessa forma. Vamos colocar aqui.
quem é o fator comum. Nós temos 4, temos 8 e temos 12. Temos que descobrir o fator comum em todos eles. A gente já viu, já começamos a ver que o XY existe aí nos três membros, né? XY. Porque eu não digo x ao quadrado y? Porque aquele não está aqui, o x ao quadrado y. Não está aqui, então, o que eu tenho certeza que está presente nos três termos é o xy, tá? E com certeza ele é o fator comum. Vamos ver em relação aos números. Então já coloco aqui o xy. Ele é o fator comum. A menos que você queira fatorar daqui até aqui. Aí é outra coisa. O x elevado ao quadrado y é aí o fator comum, tá? Vamos lá então ver qual é o fator comum entre esses três números para que eu possa colocar ele do lado de fora. Não posso sair colocando qualquer valor não, gente. Temos que fatorar para saber quem é o cara comum em todos os monômios. Por 2 vai ser 2, por 2 vai ser 1. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. 12 por 2, 6 por 2, 3. Não dá 3. Dá 1. Bom, vamos ver quem é o fator comum, né? Eu já sei quem é. Tá vendo aqui, ó? 2 elevado, aqui vai dar 2 elevado a 2, né? Que vai ser igual a quem? A 4. Aqui também tem um outro 2 elevado a 2, vou dispensar o outro que não tem no primeiro. Não tem nesse primeiro, então dispensa esse 2 aqui, tá? E só fixo nesse 2 elevado a 2. Vai dar 4, tá? E tá aqui também 4. Então quem é o fator comum? 4. Você coloca ele aqui. Beleza? Ele ficaria então, seria o camarada para ficar do lado de fora. Esse termo aqui, ó. Esse é o fator comum 4xy. Você coloca ele aqui. E coloca aqui dentro o resto de forma que dê esse efeito aqui, hein? Tá certo, pessoal? Não pode dar diferente não. Senão você vai estar alterando o polinômio original, tá? Então a gente coloca aqui dentro xy, né? Não, xy não, x. De forma que quando eu multiplicar, vai dar 4x ao quadrado y. Tá? Deu o primeiro termo aqui. Beleza? xy, né? Vou ter que repetir aqui o sinal de menos, né? Estamos nos guiando por aqui. E agora quem vai ficar aqui dentro? A mesma coisa, né? A mesma coisa. Só que vai mudar o coeficiente numérico. Porque é 8 aqui, olha. Tem que dar menos 8. Tá? Então 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. E aqui eu repito, tá? Se eu multiplicar, vai dar 4xy vezes 2x, 8x ao quadrado y. Menos, né? No caso, menos 8x ao quadrado y. Tá batendo, né? Legal. Espero que vocês estejam entendendo, tá? Mais 12y. Aqui eu vou ter que colocar sinal de mais 4. Só multiplicando ele por 3 mesmo para dar 12, né? E eu não coloco a letra.
tá? Porque senão vai dar 12x ao quadrado, ou que você colocar diferente, né? Então eu quero 12xy. E se eu multiplicar 4xy por 3, eu já vou ter isso, né? 3 vezes 4, 12, o xy repete. Se você tem dúvidas sobre multiplicação entre monômios, tá? Vai lá no vídeo que tem esse título aí, que eu já enviei para você. Tem que ficar falando toda hora, porque a sua aprovação depende de você mesmo. Se você está com problema de dados, de internet, não tem internet, tem dificuldade, né? Nem todos, né? Tem tudo na mão. A gente tem que considerar isso também, né, pessoal? Então, se a pessoa está com dificuldade, o que ela tem que fazer? Né? Ela tem que procurar um local onde tenha internet pública. Não é isso? No bairro dela ou no outro bairro que tenha passagem, né? Que tem lugares aí comunitários que tem internet liberada, tá? Aqui no Parque Madureira mesmo, você tem internet ali tem uma espécie de nave do conhecimento que eles chamam. A internet é liberada, é por isso que fica um monte de jovens ali sentados na grama, mexendo no celular, em tablet, em notebook, né? Aproveitando o Wi-Fi que é liberado, tá certo? Entra aí na internet e vê onde tem o Wi-Fi liberado para você se posicionar e estudar. Você tem que correr atrás e tem que parar de dar desculpas. Tem que correr atrás, tá bom? Isso não significa a gente não reconhecer a dificuldade da outra pessoa, não. Significa que você tem que vencer e você tem que esforçar, fazer de tudo para conseguir a sua vitória, tá bom? Bem, vamos dar mais um exemplo. Vou colocar aqui de preto. Não sei se vai ficar bom. Acho que está ficando bom, né? Bom, eu não mandei você entrar. Sai. Bom, 2x mais ficou escuro. Vamos usar o branco mesmo. 2x mais 3y. Vamos ver qual é o fator comum. Não tem, né, gente? Não tem. Não tem fator comum. A menos que eu queira considerar o 1, né, como fator comum. Pode ser que ele funcione em alguns momentos. Mas aqui não vai mudar em nada. Tá certo? Não vai mudar em nada. Porque você vai colocar toda a expressão dentro do parêntese, né? E vai ficar um aqui que ele já está ali mesmo. Então, a gente descarta essa possibilidade. Pode ser que seja útil no outro momento, tá? Mas tem que ver aí o mínimo de transformação na expressão. Aqui não vai haver nenhuma. Então, não há fatores comuns. Tá certo? Não, tudo que você pode fazer aqui no caso, opa, colocando coisa errada aqui, é reconhecer aí né, os fatores independentes de tamanho e multiplicação, e realmente não temos nada aqui. Beleza? Bem, continuando. Veja aí como ficou o nosso quadrinho. Bem colorido, igual o show da Xuxa. O show da Xuxa é coisa dos antigos, né? Eu sou antigo. Tá bom, vamos lá, próximo passo. Esse estudo, essa matéria de fatoração, cai em toda a prova da Marinha
desde 2005 que eu analisei, tá? Até 2017 caiu fatoração e polinômio. Então você tem que saber isso, porque se os outros não sabem, você sabe, você fica na frente deles. Tá bom? Não pode marcar bobeira com isso. Bom, então a gente já viu que a fatoração ela nos ajuda a resolver certas questões matemáticas, né? Existem funções envolvendo polinômios, envolve com certeza a fatoração. E você vai ter que praticar, tá certo? E nos ajuda também quando a gente precisa simplificar uma expressão numérica em que você encontra os fatores comuns de uma soma, pode colocá-lo em evidência, né? Tá aqui esse y, deixa eu melhorar aqui. E depois que você transforma num produto, você pode dividir. Esse traço significa divisão, hein? O professor fala, corta isso com esse e fica só isso. E não fala que você dividiu o A por A, que ficou 1 vezes x mais y. E é por isso que quando está inverso, quando o número está numa outra posição, você não consegue enxergar o resultado, porque não fez toda a operação. Tá bom? 1 vezes x, 1 vezes y, e fica ele mesmo. Fica ele mesmo, mas é bom você fazer toda a operação, porque se começar a mexer com fração, esse 1 terá que ser muito considerado. Tá bom? E aqui você consegue então simplificar as expressões usando o método da fatoração. Tá? Aqui o fator comum aqui é o x, né? Nós vimos esse exemplo, vamos colocar ele aqui na ordem de fatores para que a gente possa ver. Aqui você percebe que é quem? É o 2, né? É o 2, beleza? Então, para mim simplificar, eu tenho que colocar ele em evidência, tenho que transformar em produto. Gente, nunca faça isso. Olha isso aqui. Nunca faça isso. Você não pode dividir um produto por uma soma embaixo. Você tem que colocar o quê? Tem que transformar isso num produto. Tá? Isso aqui você pode, ó, x dividido por 2x. Por quê? Porque 2x é um produto. 2 vezes x. X por x vai dar 1. Vai dar 1. Beleza, gente? Então, nunca faça isso aqui. Deixa eu colocar aqui um x de vermelho. Nunca faça isso e vai estar errado. É por isso que existe a matéria sobre fatoração, tá? É por isso que os matemáticos descobriram para construir lá as pirâmides antigas, tá? Desenvolver a arquitetura, a física. Eles tiveram que descobrir muito sobre os números, tá? E nesse caso aqui, para você resolver, você tem que colocar na ordem de fatores, tá? Colocando ali o 2 em evidência, fica x mais 1, tá? De forma que se eu multiplicar vai ficar 2x mais 2. Então eu volto à situação anterior. Então está correto. Quando eu faço isso é porque a minha fatoração está correta. Então transformei no produto aqui, tá? Mas e esse que está dentro do parêntese, aqui representa um número. Tá certo, gente? Representa um número. Tá? Você não pode também fazer isso aqui. Não pode. Tá? Ou corta ele todo ou não corta. Ele fica, esse número expresso por uma soma, por um binômio, fica dentro do parêntese. Tá bom? Ainda eu não posso fazer porque eu estou encrencado com essa soma aqui. Não posso fazer ainda. Tá?
É por isso que eu vou ter que pegar o x e colocar em evidência. Vai ficar x mais 1 aqui. 2x mais 1. Beleza? O x eu não posso cortar com 2, não posso dividir por 2, mas o x mais 1 posso dividir por x mais 1, e essa conta dá quanto, gente? Né? Dá x sobre 2 vezes o 1 que veio dessa divisão. Vai dar ele mesmo, tá? Respeita o 1, hein, gente? Respeita o 1 para você não fazer nada errado. Vamos ver mais um exemplo. E depois eu vou dar alguns outros exemplos assim complicados que podem aparecer na prova para você aprender a resolver exercícios dentro desse nível de fatoração, tá? Pega aí o seu livro antigo de matemática, inclusive aquelas questões que de repente você não conseguir resolver, tenta resolver. Baixa na internet livro de matemática, tem aí o pessoal compartilhando, tá? Meu Deus, pastor, isso é pirataria. Não, pirataria não tá vendo lucro. Se o outro tiver lucro é pirataria. Senão é empréstimo, né? É empréstimo, é verdade. Essa teoria da pirataria, ela envolve a questão do lucro, né? É pirataria quando existe também a questão do lucro. Você não emprestava o seu livro para outra pessoa, isso é pirataria? Só porque a outra pessoa não comprou o livro do autor? Não, era um empréstimo. Então a gente tem que ver as coisas direitinho, né? Mas não conversa isso com ninguém não, hein? As pessoas nem sempre têm o mesmo pensamento que a gente, tá bom? Vamos lá. Vamos colocar mais um exemplo aqui, aparentemente difícil, mas não é. Vamos resolver. Aqui, quem é o fator comum nos polinômios? Estou enxergando ali o x, né? Já enxerguei aqui o x. Vi que ele é o fator comum. E o y também. O x ao quadrado não é, nem o y ao quadrado é. É x, é o x e o y, que aparece nas duas situações. Nesse caso, eu tenho que olhar para o que eu vou necessitar, que aqui eu posso fazer de duas formas, tá bom? A faturação aqui pode ser feita de duas formas. Eu vou fazer aqui embaixo para ver o que eu vou precisar para me manipular esse número, tá? Aqui é o A, que é o fator comum. Pronto, coloquei ele em evidência. Se eu calcular, eu vou achar o binômio original, tá? E aqui eu já percebo que eu preciso ou do A, mas do A não tem aqui, né? E do x menos y, eu preciso achar o x menos y, beleza? Então eu tenho que pensar no que vai ficar do lado de fora. Vou tentar colocar aqui em fatores todo mundo para ver se ajuda. Para ver quem eu posso tirar, tá? Você colocar em ordem de fatores ajuda na visão panorâmica da coisa, tá? Bom, eu preciso produzir esse cara aqui, tirar ele daqui, tá? Como é que a gente vai fazer? Eu vou precisar então de um x, esse cara aqui, menos um y. Quem está sobrando? X, y, tá? X
Beleza? Então eu vou colocar o XY em evidência. Observe que a fatoração você tem que ter bastante cuidado. É como uma cirurgia, você tem um bisturi na mão, né, fazendo a sua incisão na expressão numérica. Então você tem que ter muita atenção, tá bom? Pego o XY, beleza? Que são comuns nos dois. Fecho aqui e coloco o X. Eu estou resolvendo aqui, tá, gente? O X menos Y aqui dentro. Isso sobre A vezes X menos Y. Para a gente saber se o que eu fiz aqui está certo, basta a gente multiplicar aqui no cantinho, né? Se multiplicar isso por esse, a gente tem que ver se acha a situação original, tá? No caso, o binômio. Tá? Então vai dar x ao quadrado y, né? Tá aqui, ó. Já estou encontrando ele. Isso aqui vai dar menos xy ao quadrado. Viu? Correto. Tá certo? Vamos voltar. Tirar esses traços dali. Muito bem. Agora eu posso dividir esses dois camaradas, porque temos produto, é tudo produto aqui. Eu posso dividir. Se tivesse mais um aqui, eu poderia mais um x aqui embaixo, poderia dividir com esse aqui, né? Posso dividir e encontrar o resultado. Todo número dividido por ele mesmo, né, vai ser 1 sobre o resultado final. Vamos colocar aqui xy sobre A. Ok, gente? Então colocar em fatoração, você fazer a fatoração é você fazer isso, é você fixar teus olhos no fator comum. Esse fator comum, ele pode ser uma letra, pode ser um número, pode ser a soma, né? A soma de duas letras, de dois números. Então você tem que ficar de olho no fator comum e manipular de acordo com a sua necessidade. Volte o vídeo e vê como a gente pensou em organizar, em trabalhar esses números para que produzissem, né, um fator comum, uma coisa que a gente pudesse dividir e cortar, tá certo? E tudo dentro da relação matemática. Eu não posso sair inventando, respeitando as regras dela, tá? Trabalhando com ela, respeitando as regras dela, beleza? Agora eu vou para uma parte da fatoração que chamamos de agrupamento, tá certo? Trabalhamos aí com polinômios agrupados e esses 4 exemplos que eu vou dar para você, você tem que pescar mesmo, entendeu? E colocar na sua cabeça que aí vai destacar a mulher da menininha, né? O homem do garotinho mijado, né? Ah, desculpa aí, gente, que eu falei mijado, desculpa. Tá certo? É a tentativa de dizer que você vai estar numa posição superior aos outros em relação à fatoração. Tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos continuar aqui o exemplo para encerrar esse vídeo. Bom, eu esqueci de dizer para você tomar um café antes de a gente partir, tá? Eu vou pausar aqui o vídeo, que é isso que eu vou fazer. Vou tomar um cafezito. Beleza? Já volto.
Bom, pessoal, eu vasculhando aqui a minha matéria, né? Vamos passar assim, calma, vamos passar aí o restante da fatoração. Mas eu gostaria depois de falar de um polinômio específico que para fatorar dá um pouquinho de trabalho. É o único, o resto é só decoreba. Nesse polinômio que eu vou passar para você o último, você tem que fazer uma análise, tá bom? Mas se aprende legal, tá? Se aprende rápido, sem problemas, tá bom? Então vamos começar aqui, deixa eu desligar aqui a câmera. Antes vamos dar aqui os demais exemplos, né? Vamos falar aqui do agrupamento, né? Do agrupamento na hora da fatoração, tá certo? Bom, há polinômios que, se você observá-lo, você perceberá que não há fator comum em seus termos. Fator comum considerando ele de uma forma inteira, ou seja, tem A aqui, mas aqui não tem, né? Temos B aqui, mas aqui não tem. Então é disso que eu estou falando, tá? Só que você tem A, que é o fator comum aqui, e B, que é o fator comum aqui. É daí de onde vem o agrupamento. E quando você coloca em evidência o A, né, e o B aqui em separado, você acaba ganhando dois fatores comuns. Né? Dois fatores comuns que não são letras nem números, mas a soma aí de dois números é um binômio, né? É a soma aí de uma letra com um número, tá certo? De um número com uma letra, mas tudo que você sabe que eles são iguais, beleza, gente? E lembrando a você que se você tem M mais N, se aqui fosse assim, ó, B igual a N mais M, seria igual a este. A ordem na adição ali não importa, é só você reorganizar para ficar igualzinho quanto ao visual. Tá certo, gente? Então, muita esperteza aí. Então, voltando aqui na questão do agrupamento, beleza? Voltando aqui, você ganha aí esses fatores comuns, que é um binômio, né? Uma soma, né? Vamos pensar assim, a soma de dois números. E você pode colocar ele em evidência, né? Ele tem aqui no primeiro termo e tem aqui, você coloca esse fator em evidência. E o A vai ser somado com B dentro do parênteses. Isso aqui vai estar multiplicando, né? Pronto. Tá aí, fatorou o polinômio, tá certo? Se chama de agrupamento. Tudo bem, pessoal? É igual ao exemplo anterior que eu dei para vocês no início da aula, beleza? Vamos ver mais exemplos? Vamos colocar aqui mais exemplos, tá? Vamos colocar aqui um outro polinômio. AB mais A mais B ao quadrado mais B. Isso cai na prova, tá, gente? Então tem que estar esperto. A gente tem que ser esperto, tá? E não deixar a vaga para o outro. Seu momento é agora. Vamos lá. Então aqui no primeiro, vou agrupar isso aqui porque eu estou vendo aqui que há termos semelhantes, né? Que nós temos B vezes B, né? Aqui nós temos só um B, vamos substituí-lo por um, para a gente colocar isso aí, aprontar isso aí, tá certo? Então vamos fazer aqui o primeiro. Vai ficar A, B mais 1. Se eu multiplicar A vezes B,
eu vou ter aqui o meu AB, e se eu multiplicar A vezes 1, eu vou ter aqui o meu A. Tá? Vamos apagar aqui a bagunça. Eu estou fazendo aqui o agrupamento. Vamos para isso aqui. Mais. Um momento, gente. Deixa eu colocar o B. As ferramentas. Nessa posição que eu estou usando o tablet, eu esbarro nas ferramentas. É porque, na verdade, eu teria que colocar ele em pé e não na horizontal. Mas para conseguir a melhor gravação, de forma que fique na horizontal no seu celular, eu estou gravando assim para ver se a gente tem uma imagem melhor, tá? Com arquivo pequeno. Então eu coloco aqui o B, né? Porque na hora que eu multiplicar, eu vou ter aqui o meu B ao quadrado. Vamos lá, então eu boto o B aqui, mais 1, perfeito? E aí eu ganhei aqui dois termos semelhantes daqui, né? Dois fatores comuns, né? Maravilha. Soma aqui o A mais B, colocar entre parênteses, e coloco em evidência, né? O B mais 1. De forma que, se eu multiplicar isso, eu vou obter o polinômio original. Tá certo, gente? Então a gente começa a perceber aí essa matéria nova do agrupamento. Tá? Vamos dar mais exemplos. Mais um. Vou dar uma cor azul. Vamos lá. Mais um não, vou dar uns mais dois aí, porque tem um bem difícil na prova. Nesse estilo aqui, você tem que saber disso. Na prova, uma prova que eu corrigi, né? Ainda nem resolvi esse polinômio. De tão chato que ele é. Né? Então vamos ver onde estão os fatores comuns. Nós temos aqui, nós temos aqui, nós temos aqui, nós temos aqui. Vamos reorganizar isso, gente? A ordem aqui não importa, né? Pronto. Reorganizei aqui a soma para ter uma visualização melhor. Vamos colocar em evidência. Olha aqui a situação, gente. Eu falei com vocês. Aconteceu aqui. Nem sabia que ia acontecer, tá? Que eu estou lendo aqui o livro aqui indo direto, tá? Sem olhar para ele, resolvendo sem olhar para ele. Então, que maravilha, olha aí, ó. Tá vendo? X mais Y e aqui Y mais X, tá? É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa, tá? É só você colocar na ordem que você quiser aí. Vamos colocar aqui na ordem. X mais Y, passar o Y do outro lado aqui para ficar igualzinho. Pronto, igual aí. Tá certo? Isso aqui vai ser igual a A mais B vezes quem? O meu fator comum. Tá bom, gente? Coloquei ele em evidência. Se você multiplicar isso aqui, você vai encontrar o polinômio original. Vamos fazer A vezes X, AX, A vezes Y, AY, B vezes X, XB ou BX, né? BX, por causa da convenção matemática, tem que botar em ordem alfabética. BX, B vezes Y, BY, tá? Ficou um pouco diferente aqui, ó,
mas é só mudar a ordem que o resultado é o mesmo. Tá bom? Mais exemplos. Deixa eu apagar isso aqui. Qualquer coisa você pausa o vídeo. Vou usar outra cor. Esse aqui é o que mais cai por aí. Nas provas militares, tá? Vem dessa forma assim. Então você tem que ficar muito esperto. Sair desse problema, tá? Aqui você tem que olhar o polinômio e tentar agrupá-lo, tá certo? Então aqui eu já vi que eu tenho 2 de fator comum e aqui eu tenho quem de fator comum. Aí vai depender, né, do que eu quero, porque aqui eu posso colocar o x, só um x do lado de fora, tipo assim, ó, e deixar essa galera aqui dentro, né? Eu posso tirar o x ao quadrado para fora, colocar ali em evidência, né? Aqui vai ficar x mais 1. Posso fazer aí, trabalhar, e tenho aqui algumas alternativas. Então eu tenho que prestar atenção na limitação do outro polinômio para mim manipular, porque eu estou atrás de um fator comum. Vou apagar aqui, tá? E vamos lá, vamos fazer isso aqui primeiro. Quem é o fator comum aqui? O fator comum é o 2. O x fica aqui dentro. Opa, é 1 aqui. E 1 aqui, tá? De forma que se eu multiplicar eu vou achar o binômio acima, tá? Então, de quem eu estou atrás? Estou atrás de x mais 1. Beleza? Então, eu acho que eu vou ter que, nesse caso, tirar realmente o x ao quadrado para fora naquela situação que a gente fez. A gente colocou ele assim para fora e ficou x mais 1. O outro que a gente fez tinha ficado assim, ó. Beleza, gente? Então, o que serve pra gente é esse aqui, porque eu vou conseguir o fator comum, tá bom? Então, eu coloco x ao quadrado, x mais 1. Pronto, consegui aqui o meu fator comum. Vamos colocá-lo em evidência. E eu esqueci de botar o sinal aqui. Não posso esquecer de colocar esse sinal, né? Que ele não foi mexido. Tá? Vou pegar. Tá? Vou colocar dentro do parêntese. E vou colocar o meu fator comum aqui. Beleza, gente? Depois que a gente começa a fazer um bocado, começa a ficar fácil, né? Quando você começa a entender. Então você vai olhar para a prova e a questão não vai se esconder de você, tá? A questão não pode se esconder de você. Você não pode tremer na base na hora que você vê uma questão dessa, porque você sabe soluções que os outros não sabem. Maravilha? Então vamos lá. Depois você dá um glória a Deus, agradecer a Deus, né? Ore por mim bastante, para que eu tenha esse tempo sagrado para vocês, de estar preparando a matéria, tá? Direitinho, porque como pastor, o meu desejo é que você como ovelha esteja bem, tenha sucesso em todas as áreas da sua vida. Eu estou aqui para conspirar para isso, tá bom? Então vamos lá. Vamos resolver isso aqui. Vamos agrupar primeiramente, né? Tá meio disperso, tá vendo aqui, ó? Ó o 3zinho aqui, tá? Então é esse com esse, né? Vou ter que reorganizar. E o que sobrou
eu organizo também. Vou organizar logo esses aqui. X mais x2. Para eu colocar aí uma boa visão a fim de fazer o agrupamento, tá? Mais 3. Então agora eu tenho aqui, né, alguns fatores comuns. E aqui eu sei que eu só tenho o 3, tá bom? Então vou ter que ir pela minha necessidade, porque existem várias possibilidades aqui, né? A começar com x ao quadrado, você pode gastar esse x ao quadrado aqui, que é o mínimo, sempre é a nossa referência, né? Então se você colocar só o x para fora, você vai ter x quarta potência, nesses dois aqui, tá? X a quarta potência, né? Mais x. Beleza? Se você colocar todo x ao quadrado para fora, você vai ter isso aqui. Mais 1. Entendeu? Então, eu acho que vai ser esse cara aqui. Essa fatoração aqui que vai se encaixar ali com a limitação do segundo binômio. Vamos fatorá-lo primeiramente, né? Eu sei que o fator comum é o 3, coloco ele para fora, fica x elevado a terceira ao cubo mais 1, né? De forma que eu sei multiplicar, vai dar 3x. Aí a gente consegue voltar, né, ao binômio original, tá certo? Vamos apagar, tá certo? Então, esse aí é o fator, estou atrás dele, né? E ele, naquele exemplo anterior que eu fiz aqui, já aparece, então é só colocar, né? X ao quadrado, x elevado ao cubo mais 1. Beleza? Vamos colocar esse cara em evidência, né? Esqueci de botar o sinal de novo. Vamos pegar esses caras aqui e colocar entre os parênteses que sobrou, né? E aí o nosso fator comum vem para cá, tá? Estou multiplicando. Pronto. Esse tipo de polinômio cai na prova. Beleza, gente? Depois eu vou resolver aqui umas questões aqui de prova para vocês, que eu estou querendo deixar as provas, a resolução de provas, em sala de aula para a gente discutir, né, os nossos limites. Mas, de vez em quando, para empolgar, é bom resolver uma aqui, né? Mas aí vai gastar todas as questões. Mas eu vou resolver, tá bom? De vez em quando eu vou colocar aqui para vocês que essa semana estamos adiantando aí a matéria, conseguindo colocar aí 2 vídeos por dia, pelo menos 2, 3. A gente vai avançar. E você assiste esses vídeos. Já todo dia vai ter que assistir para se atualizar. Beleza? Agora nós vamos para um outro polinômio, que é um polinômio desafiador. Tá certo? Um momento. Muito bem. Vamos atrás desse polinômio, que esse sim é o polinômio de desafio, mas existe uma forma de resolver. Preste bastante atenção. Antes, eu vou recapitular a fatoração do que nós já aprendemos até aqui, incluindo os produtos notáveis, porque estudamos produtos notáveis para evoluir o cálculo, mas você observando de forma inversa, ou de inversa não, de forma reversa, né, vamos usar esse termo, você tem ali a fatoração, tá? Então você já sabe fatorar termos assim. Deixa eu botar aqui. Se você tem um termo desse tipo, pode ser número, pode ser o que for, você já sabe fatorar. Tá aqui o fator comum. Beleza? E que você já sabe. Você já sabe fatorar esse tablet tem sorte de eu ser uma pessoa paciente, né?
Você já sabe fatorar esse cara aqui, né? Você pode colocar ele em fatores assim, né? Fatorando A mais B vezes A mais B, ou você pode colocar nessa forma, né? Quadrado do primeiro mais 2 que multiplica o primeiro termo mais B ao quadrado. Marca isso aqui, tá? Porque o outro polinômio não vai ser, né? Não vai ter essa forma 2AB. Você já sabe fatorar A menos B, que é A menos B vezes A menos B. Isso é igual a ao quadrado menos 2 multiplica AB mais B ao quadrado, né? Olha aqui a forma, o 2AB aparecendo novamente. É uma característica também, tá? Você já sabe fatorar o produto da soma pela diferença, que é nessa forma aqui, com o sinal de menos. Né? E a gente aprendeu que isso aqui não é isso aqui. A gente aprendeu isso, tá? Cuidado. Então, isso aqui também você já sabe fatorar. E é como se fosse um misto dos outros dois, né? Isso nós encerramos por aqui, porque senão a gente vai chegar ao binômio original. Então esse você também já sabe fatorar, tá? Nós estudamos esse também. Tá fatorado. Se quiser, que é um dentro do outro aqui, né? Beleza? Vamos deixar só assim, tá bom? Você já entende. Você assistiu o vídeo de produtos notáveis, então você entende que é assim que se faz essa fatoração, né? Você vai chegar aí na solução final desse aqui, resolvendo isso aqui, você chega nessa solução final. A gente não visualizou isso, né? Mas também não dá para falar isso agora porque vai complicar. Tá? Estamos atrás de outra coisa. Tá? E você também já sabe fatorar quando nós temos aqui o cubo da diferença de dois termos, né? Que é só inverter o sinal dessa soma aqui. A mais B elevado ao cubo. Não, A mais B não. A menos. Inverte o sinal. A menos B elevado ao
cubo, né? Então, fatorando, você já produz uma coisa conhecida, né? Em que este não é isso? Vamos tirar daqui porque a gente não vai resolver isso. Estamos apenas, está no vídeo anterior, estamos apenas relembrando, né, que a gente trabalhou até agora para explicar o problema lá na frente, né? E essa solução vai dar nessa forma aqui. Já estudamos inclusive isso, né? Então, e o agrupamento que acabamos de ver, né? Então, todas essas formas você já sabe. Agora, existe um que ainda você não sabe, tá? Eu vou colocar ele aqui agora, porque os trinômios que temos visto até agora têm quadrados perfeitos, mas existem aqueles que não possuem quadrado perfeito, e é desses que eu estou falando aqui. Aqui o camaradinha é um problema. Vou colocar a forma dele aqui, ó. Vou colocar aqui dois polinômios. Um quadrado perfeito (6x), tá, gente? Saiu meio doente ele, né? E aqui você já vê aqui o 3 ao quadrado, né? Você tá vendo esse 3 ao quadrado aqui? Você sabe que ele veio, né, disso aqui, conforme a gente estudou no vídeo anterior, né? E que ele gera essa forma aqui. Ah, tablet, você tem sorte. Você é um cara paciente. É ruim que tem dinheiro para comprar outro. Vamos lá. Você sabe que se você, né, ele vai gerar, vamos colocar na ordem de fatores, né? Isso aqui é igual ao quadrado do primeiro, né? Ao quadrado do primeiro mais, né, o 2. Agora vem a forma, hein? 2 que multiplica o primeiro termo e o segundo, que é o meu 3, né, mais b ao quadrado. Então tá aqui, ó. Peguei aqui, tá? Primeiro termo, segundo termo, vai ser x ao quadrado mais, né, 6x mais 9. Pronto, voltamos aqui a este polinômio que chamamos de quadrado perfeito, tá? Agora, queridos, existe aquele polinômio que não é quadrado perfeito, tá? Vamos colocar aqui um exemplo. Não é difícil de compreender não, tá, gente? É fácil. Só prestar atenção. Ah, tablet. Não fica zanzando não. Vou colocar até em vermelho. Menos 5x. Tá aqui um polinômio. Coloquei ele aqui qualquer. Beleza? Você pode olhar e pensar:
Ah, pastor, isso aí continua sendo um quadrado perfeito, né? Continua sendo um quadrado perfeito. E por que não é? Porque o quadrado perfeito, ele também se caracteriza por isso aqui, olha, por essa forma aqui, tá? Quando aparece o 2AB na formação. E aqui, nesse polinômio, você não tem esse 2AB, né? Você não tem esse 2AB. Quer ver? Vamos pensar que ele é um quadrado perfeito e vamos colocar ele do jeito que estamos acostumados a fazer. Deixa eu anotar novamente aqui, né? Então, vamos fazer aqui da forma que estamos acostumados a fazer, que aprendemos que é só focalizar os extremos, mas aqui entra uma informação nova, um termo que a gente não deu muita atenção, que é o termo do meio. Então, do jeito que a gente estava acostumado a fazer, seria isso, né? Pega os extremos, tira a raiz de cada um. O sinal ali é menos, você coloca o sinal de menos, tá? E você tem aí este binômio ao quadrado, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Resolvendo isso aqui, você vai ver que a gente não vai chegar no polinômio acima, em vermelho, por ele não ser um quadrado perfeito, tá bom? Então vamos lá. Na verdade, isso que é menos não é um quadrado perfeito, né? Mas a gente consegue resolver como se fosse, observando aí a troca de sinais. Então vamos resolver isso aqui. Vamos parar de teoria, vamos para a prática. E a gente chega neste polinômio aqui, que não é igual ao de cima. O termo do meio não é igual. Então, esse tipo de polinômio, ele não tem aquela forma, né, que a gente vai aqui em cima, tão importante, que é o 2AB, né, que aparece. Não é isso? Nesse tipo de produto notável, tá? E como a gente fatora esse polinômio? A gente precisa estudar o termo do meio, que a sua forma não é 2AB. Porque a forma 2AB, né? Essa forma 2AB aqui, o que diz ela? É que você tem que multiplicar o 2 pelo termo A no polinômio, é esse cara aqui que está na frente. E o termo B, o termo B é esse cara aqui, tá? É esse cara aqui. Então você tem que multiplicar, no caso ali, 2x vezes menos 2. Se tratando, no caso é o número, né? Então aqui seria, não seria o x, desculpa. Seria o coeficiente do x, que é o 1, que está invisível ali, vezes 1. Beleza? Né? E vezes o 2. Tá? Sim, o x. X entra assim, tá, gente? X entra assim. Aí, já tô meio coisa, né? Se você tem A mais B ao quadrado, é isso mesmo, tá? Tá? É que eu confundi aqui os termos, tá?
É o primeiro termo. O primeiro termo é x nesse caso aqui. O b é 3. Aqui o x entra assim. Então seria do jeito que eu estava fazendo mesmo, tá? 2 vezes o x e vezes o termo b. Beleza? Daria 4x. Bom, a gente tem que então estudar esse termo do meio deste polinômio, tá? E o que diz a teoria? Vamos ver se eu apago aqui com cuidado. Estou querendo ver uma estratégia de explicar bem legal isso aqui para vocês. Porque esse polinômio ele não é esquecido nas provas, tá? Por ele ser diferente. Então vamos pensar aqui no termo do meio. Beleza? O termo do meio. Quem é o termo do meio? Tá? Esse aqui é o termo A mesmo, esse aqui é o termo B. Esse termo do meio aqui, queridos, tá? Nesse polinômio a gente vai ter que usar uma outra estratégia, tá? Deixa eu apagar aqui. Novamente vacilante, né? Tá vacilando ali. Bom, o termo do meio. Quem é o termo do meio? Pensando. Esse termo do meio é a soma de um número P mas que vai dar exatamente o menos 5. E esse número multiplicado, esses dois números multiplicados, vai dar exatamente o termo B aqui. Vai dar 4. Então, você, poxa, mas isso é fácil, é só, né? Olha, vamos lá, né? Se eu multiplicar aqui, 2 vezes 2 vai dar 4. Mas se você somar, também vai dar 4. Então, não é esse termo, tá bom? Chato, né? Chato. E o nosso objetivo também não é encontrar os termos aí do meio. É colocar isso em fatores. Nós queremos fatorar esse polinômio, mas caminha por dentro dessa regra aí que eu estou colocando para vocês. Bom, vamos chegar de enrolação. Vamos direto ao assunto. Como é que você vai resolver isso aqui, gente? Tá? Os fatores que a gente não está achando, que não é x. Vamos voltar aqui para a gente enxergar aqui os fatores, tá? Os supostos, né? A gente pensou que fosse. Não são esses aqui. X. Oh, Jesus. Me ajuda aqui nessa aula aqui. Aqui é menos. A gente supôs que fosse menos por causa do sinal aqui, né? Então, não são esses os fatores, olha. Não são esses, tá? Não são esses. A gente já multiplicou isso e viu que dá um resultado diferente do polinômio acima. A gente tem que descobrir quais são esses fatores aqui. E multiplicando vai dar aí o polinômio acima. Beleza? Bom, para a gente descobrir isso, quais são os fatores, você não vai descobrir mesmo, né? Pelaquela outra regra, mas ajuda também. Você vai ter que considerar isso aqui como uma equação do segundo grau. Beleza? E vai resolver como uma equação do segundo grau. Se você transformasse num sistema do primeiro grau, tipo, do jeito que a gente estava fazendo, né? A mais B é igual a menos 5. E A vezes B é igual a 4. Você transforma no sistema, vai fazer aí
as substituições e você vai chegar nessa estrutura aqui. Só vai mudar a letra, tá? Em vez de ser x, vai ser a no lugar do x. Então a gente não vai passar, não precisa passar por isso. Tá bom? Poderíamos desenvolver o cálculo nessa direção. Transforma aqui numa equação de segundo grau e resolve. Beleza? Vamos lá. Então, qual é a equação de segundo grau? X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. É claro que lá na sua escola ensina-se resolver primeiramente o discriminante, achar delta, né? Porque eles querem explicar uma outra coisa, né? A questão das raízes. Mas como aqui a gente não está estudando a equação do segundo grau, a gente só quer passar por ela para achar os fatores. Então não precisamos sair dividindo a fórmula. Deixa a fórmula inteira, que é até mais simples, eu acho, né? Então esse é o sinal da fórmula. Quem é o meu termo B? É o menos 5. Coloco ele entre parênteses, tá? Mais ou menos raiz quadrada de quem? Desse menos B, desse mesmo B. Oi, danado. Sai. Desse mesmo B, né, que é o menos 5, ao quadrado, menos 4, que multiplica o termo A. Quem é o termo A? Né? O coeficiente aqui é 1. Multiplica o 1. Esticar aqui um pouco a raiz. E quem multiplica quem? O termo C. Nesse caso aqui é o 4. Você sabe resolver a equação do primeiro grau, né? Do segundo grau, sabe? É uma equação que envolve um polinômio. Né? Em questão, polinômio acima aí. Depois a gente vai ver sobre equação, mas é assim que se acha, tá? Se você não sabe, tem dificuldades com a equação do segundo grau, você vai ter que esperar que a gente vai ministrar essa aula sobre equações de uma forma geral. E aí você vai ter uma perspectiva de equações. Tá bom? Então você poderá voltar aqui nesse polinômio que é singular. Se o resto você entendeu, esse aqui é singular porque envolve outros conceitos, incluindo aí a fórmula de Bhaskara, tá bom? Então, continuando, x vai ser igual, aqui, menos com menos dá mais ou menos, raiz quadrada de menos 5 ao quadrado é mais 25, né? Menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4, menos 4 vezes 4, menos 16. Trabalhoso, né? 2 vezes 1, 2. Muito bem. 25 menos 16 vai dar 9 sobre 2. Raiz de 9 é 3. X uma linha vai ser 5 mais 3 sobre 2. Isso vai ser igual a 8 sobre 2. X, uma linha, é igual a 4. Passo o 4 para o outro lado, ele vem negativo, igual a 0.
E aqui eu tenho, não precisa colocar uma linha, tá certo, gente? Deixa só o x mesmo, para você saber que você está atrás do fator. Aqui eu tenho um dos fatores, tá bom? Eu tenho um dos fatores. Pronto, encontrei um. Vamos encontrar o outro. X duas linhas vai ser igual a 5 menos 3. Se você não saber equação do segundo grau, realmente você vai ficar um pouco perdido, né? Tomara que você saiba. Equação do segundo grau eles não podem deixar de dar. 5 menos 3 é 2. Sobre 2 vai ser igual a 1. Então x duas linhas é igual a 1. Passa um para o outro lado. Igual a 0. E eu tenho aqui o segundo fator. Chato, né, gente? Você tem que realmente... Mas é uma forma segura de você conseguir os dois... os dois fatores que multiplicando vai dar o bendito do polinômio problema. Tá certo? Bom, aqui eu tenho que apagar. Já sei então que os fatores marca aí, x menos 4 e x menos 1. Vamos calcular, né? Vamos multiplicar eles para ver se a gente chega lá no número. Beleza? Vamos lá, vamos multiplicar ele aqui no cantinho, da outra cor. X menos 4 vezes x menos 1. Será que é a fatoração desse polinômio, gente? Vamos lá. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. Menos 4x. Mais 4. X ao quadrado vai ser igual a menos 5x, tá? Devo x, devo 4x, devo 5x mais 4. Então é ele mesmo. Então a fatoração é essa mesma, tá certo? Esse é um tipo de polinômio, gente, difícil, que muita gente não vai conseguir resolver ou vai dar a resposta errada, tá? Vai olhar aqui para os extremos, sem considerar que isso aqui não é uma fórmula 2AB, e vai sair resolvendo, colocando lá a resposta, e você tem que ficar atento, tá bom? Você tem que ficar atento. Eu aconselho você, mesmo que você olhe para os extremos e já diga, deve ser isso aqui mesmo, o pastor Alexandre ensinou, né? Deve ser isso aqui mesmo ali. Não custa nada você multiplicar, tá? Colocar em fatores e multiplicar para ver se você acha o polinômio. Se você não achar, não é a forma 2AB. Aí você vai ter que usar a equação do segundo grau. Vamos fazer com mais um, gente? Esse tipo de coisa a gente não fica muito satisfeito com um só não, tá? Só que deixa eu sair dessa bagunça aqui. Eu espero que você esteja fazendo essas anotações de forma organizada no seu caderno. Beleza? É bom assistir o vídeo não só uma vez, assistir duas. A primeira é uma visão dinâmica, você vai ter. Depois você vem organizando sistematicamente, fazendo aquele esqueleto sistemático do assunto, que você vai entender de uma melhor forma, tá bom? Vamos pegar aqui um outro polinômio. Problema deixa eu ver aqui sorte desse tablet que eu sou crente. Ó, vamos lá. Vamos colocar aqui, deixa eu pensar aqui no polinômio que não vai dar uma forma 2AB, ou seja, vai ser difícil
dar essa forma. Geralmente, número primo, né? Geralmente, número primo é difícil de dar essa forma. Vamos usar um número primo, então, aqui, tá? X ao quadrado. Tô criando agora, tá, gente? Em vez de colocar menos, eu vou colocar mais. Mais 7x mais 2. Mais 2 não. Vamos tirar aqui. Eu poderia deixar o 2. Poderia. Vou colocar aqui para a gente não terminar no número de raiz, se não dá para um número irracional, né? A gente pode acabar assim no número irracional. Eu vou mudar, vou botar mais 9 não. Vamos complicar um pouquinho, vamos colocar menos 8, de forma que não dá para você tirar aqui o quadrado, tá bom? Quando é assim, você já sabe que não adianta resolver por essa forma aqui, né? Você não consegue extrair a raiz aqui, então você já tem a dica de que você vai ter que fazer a equação de segundo grau para achar os fatores que multiplicados dá este polinômio. Então a gente vai fazer como uma equação do segundo grau. Tá? Vamos igualar a zero. Vamos tirar o termo ABC. Eu vou fazer aqui a equação do segundo grau. Então, se você não se lembra, assiste aqui, tá? Então, o primeiro termo é 1. Está aqui, né? Coeficiente numérico. O termo B é o mais 7. Não precisa colocar o sinal de mais. E o termo C é o menos 8. Fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada. Em vez de colocar delta, eu vou colocar logo que está a fórmula na sua integridade, tá? Então, raiz quadrada desse mesmo B ao quadrado. Não vou ficar explicando tão detalhadamente, porque também a gente vai estudar ainda isso, tá? Menos 4 que multiplica o termo A e multiplica o termo C. Né? Vamos sobre o que? 2A. 2 vezes o termo A. O termo A a gente já viu que é 1. Aqui a gente vai fazer as substituições, né? Vamos continuar de branco. X vai ser igual a menos, tá? Esse menos é o da fórmula, você não pode sair excluindo ele. Menos o quê? Menos o termo B, que é o 7. Se fosse menos 7, colocava menos 7, mas é mais 7, coloca só o 7. Tá? Mais ou menos raiz quadrada desse mesmo B ao quadrado, menos 4, que multiplica o termo A, ali é 1, e o termo C, que é menos 8. Tudo isso sobre 2 que multiplica o termo A, que é 1. X é igual a menos 7, menos com mais menos, 7 elevado ao quadrado, 49, menos 4 vezes 1, 4 vezes menos 8, menos 4 vezes menos 8, mais 32 sobre 2. 49 mais 32, 9 mais 2, 11, vai 1, 81. Sobre 2. Menos 7, mais ou menos. Raiz de 81 é 9 sobre 2.
x uma linha. Menos 7 mais 9 sobre 2. Devo 7, tenho 9, tenho 2. 2 dividido por 2, 1. Aqui a gente vai achar o primeiro fator, né? Nós temos o x, uma linha igual a 1. A gente vai passar 1 para o lado do x. Quando ele passa para o lado, o sinal muda, igual a 0. Então nós temos aqui o primeiro fator. Lindo e bonito, né? Vamos para o x duas linhas. Isso aqui é só para você achar os fatores do polinômio, gente. Na raiz quadrada a gente termina ali no x uma linha, x duas linhas, né? Você deve estar lembrado, né? Então vamos lá. Vai ser menos 7, menos 9 sobre 2. Devo 7, devo 9, devo 16 sobre 2 menos 8, tá? Fica x, duas linhas. Botei 2 aqui, né? Tá bonzinho o numeral, pode ser também. X duas linhas igual a menos 8. Vou passar o menos 8 para o outro lado, vai ficar mais 8 igual a 0. O segundo fator está aqui. Vamos multiplicar os dois. X menos 1 vezes x mais 8. E a gente vai ter que encontrar este nosso polinômio aqui. Se a gente encontrar, estará correto, tá? Os fatores serão esses mesmos. X vezes x, x ao quadrado, x vezes mais 8x, menos x, menos 8. X ao quadrado vai ser igual, tenho 8x, devo x, tenho 7x, menos 8. Então está correto, tá? X ao quadrado mais 7x menos 8. X ao quadrado mais 7x menos 8, tá? Polinômio é isso aqui. Beleza, gente? Então é assim que você resolve. Você acha esse tipo de... acha os fatores desse tipo de polinômio em que a gente não encontra essa explicação através dos produtos notáveis. Os produtos notáveis, já estou dizendo, né, notável, ou seja, é perceptível, é fácil. Mas esse tipo de polinômio, você tem que prosseguir aí pelo caminho da equação do segundo grau. Existem outras formas de resolver, no entanto, eu as acho complicado, né? Olhando para a equação do segundo grau, né, para o polinômio do segundo grau, é mais fácil resolver com a equação do segundo grau. É claro que se o polinômio fosse outro, né, gente, de grau 4, grau 3, você teria que transformar esse polinômio de grau 4, de grau 3, num polinômio de segundo grau para você achar os fatores, assim você depois reajustar o resultado, né? Tem como fazer. Nesse momento não vamos fazer isso, eu acredito que não caia na sua prova, mas pode ser que mais à frente, se houver a necessidade, nós vamos praticar isso, tá bom? Se você quiser explorar mais esse assunto da álgebra, que é que a gente está encerrando para a gente começar logo geometria, tá? Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, pesquise sobre o que a gente tem feito até agora na internet. Coloca lá na internet, no YouTube.
Existem vários professores ensinando, eles sim são professores de matemática. Tudo bem, pessoal? Então não deixem de fazer a exploração de vocês, mas vamos ficar aí com essa regra, tá bom? Bem, eu vou encerrar aqui o nosso vídeo, né? E que Deus abençoe você, continue estudando, tá certo? Continue evoluindo. Eu devo começar um cursinho, me preparando aí para outro concurso público, entendeu? Pode ser que meu tempo fique um pouco apertado durante a semana, mas eu vou tentar manter a média aí das gravações. E você não deixe de assistir os vídeos, porque dá muito trabalho a gente fazer um vídeo desse, né? Tem partes aqui que eu tive que interromper, tive que reeditar, para que não ficasse confuso para você. Tudo bem? Então esse vídeo que você vê é um vídeo editado, para que você desenvolva o conhecimento, tendo aí o fluxo de uma explicação boa. Tudo bem, pessoal? Fica na paz de Deus. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Até a próxima.